Já está no ar o programa Nossa Terra. Shalom, Ruth. Shalom. Meu amigo, minha amiga, hoje é o Shabat, é sábado, é dia da gente praticar o estudo da Torá, né? A Torá. Essa Torá, ela tem mais de 3.600 anos, onde todo sábado o povo hebreu, o povo judeu, o povo israelita, que somando tudo é a mesma coisa, né, Ruth? Só muda a data, o nome, essas coisas assim, mas que são a mesma cultura, o mesmo costume. Então, de estudar a Torá no Shabat. Aqui na sinagoga, em Marabá, na folha 20, a gente estuda a partir de 9 horas, a gente estuda as lições que são propostas por Israel para todas as nações, todas as Kahal, as Beit, a Kehilá, as sinagogas, no mundo todo estuda essa mesma lição. É uma corrente que se faz no dia do Shabat, em homenagem a esse dia especial que o Eterno separou. Mas interessante, né, Ruth? Quem primeiro guardou o sábado? Quem foi? O Eterno. O Eterno. A Bíblia diz que ele trabalhou 6 dias e o sétimo, o que ele fez? Descansou. Parou, rapaz. Parou. O pessoal tem um negócio de dizer descansar, mas ele parou. Não, Parou de trabalhar, parou de criar, né? A tradução errada é que diz que Deus descansou. Mas Deus não descansa, ele é Deus. Não. Um Deus não pode descansar, deitar na rede. Eu trabalhei 6 dias, agora vou deitar aqui o dia todo, eu ficar aqui nessa rede balançando para lá e para cá porque eu estou descansando. Não, Deus não é isso. Ele, na realidade, ele não cansa. Então ele trabalhou 6 dias e o sétimo ele parou. Para dar exemplo. Para dar exemplo. Essa que é a vontade dele na sua vida, na minha vida. Que ele trabalhe 6 dias e tem um dia, Ruth, de quê? Um dia para que a gente possa honrar a Torá, que é a Bíblia, honrar a sua vontade de parar. Por exemplo, se a gente trabalha até sexta-feira, e a gente para no sábado cultuar o Eterno, estudar, visitar, fazer caridade, fazer algo diferente. O dia do Shabat, para nós, é diferente de outros dias. Você vê que, desde o início, quando Deus criou o mundo, ele fez em 6 dias e o sétimo ele parou de criar. Para dar-nos exemplo e para que a gente pare também, porque sabe que uma máquina, ela não pode funcionar direto, porque ela cansa, ela vai dando problemas, né? Mas o homem, o ser humano, quando chegou um determinado tempo, que foi para o Egito, lá eles desobedecendo o Eterno, foram escravizados e trabalhavam dia por dia. Não tinha descanso, não tinha férias, não tinha feriado. Todo dia eles trabalhavam. Aí foi a luta de novo para tirar aquele povo da escravidão, né? Até tirar eles. Começou pedindo um dia, né? Que era o dia de folga, um dia para eles parar de trabalhar, que era o sábado. Até que Faraó, ele dizia, não, deixa meu povo. Aí Moisés dizia, para tirar aquele povo de lá, dizia que era um dia, para eles fazer sacrifício para o Eterno. Ele disse, não, vai vocês e deixa as mulheres e as crianças. Não, tem que ir todos. E ficava naquilo até tirar o povo daquela escravidão. Porque a pessoa que trabalha dia por dia, ele está escravizado. Ruth, hoje a gente vê as nações escravizadas, trabalhando todo dia, né? Todo dia. Eles não têm um dia de santificação. São poucas pessoas que têm essa cultura, esse conhecimento. Mas a Bíblia já começa no início, em Bereshit, em Gênesis, já falando desse ato glorioso que o Eterno fez. Além dele criar em 6 dias todo o universo, né? Aí ele separa um dia da semana para ser festejado como o dia da criação.
É o dia da dos criação. seus feitos. É como se fosse um dia da inauguração, né? É. E um dia ele trabalhou, fez em 6 dias, ao 7º ele disse, bora agora festejar, né? Aquela Fazer pessoa que sacrifício, guarda o orar, estudar. sábado, a Bíblia considera ele como livre. Agora, quem trabalha de sábado para a Bíblia, para o Eterno, para Deus, é escravo. É escravo. É escravo. Ah, não, meu trabalho só até meio-dia de sábado. Se você trabalhar 1 hora no Shabat, você é escravo. O mundo espiritual olha para você e vê, aquele lá é um escravo. É escravo. É escravo. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser de que religião for, mas você é um escravo, porque é a Bíblia que diz isso. É porque também o sábado ele é um sinal, né? É um sinal entre Deus e os homens. Lá em Ezequiel, no capítulo 20, versículo 20, o Eterno diz para quem é santo, diz para quem é seu, santificai-vos o meu sábado e servirá de sinal entre mim e vós. Quer dizer, quando Deus olha para quem guarda o sábado, ele vê o sinal lá. Vê o sinal. O sinal naquela pessoa. E os demônios, os espíritos das sombras, que é a parte impura de Deus, quando olha para você, que é guardador do Shabat, aí que ele vê, pelo selo, ele não quer encostar, porque sabe que aquele lá tem a marca daquele lá de cima. Né, É que uma é o marca Eterno. espiritual, né? É. Aí ele é doido para ir mexer com as coisas do dono dele? Não. Ele não vai Aí mexer, você porque vê- ele sabe, não, esse daqui, ele não é dono dele mesmo, não. Ele tem um dono que é o meu dono, porque todas as coisas pertencem ao Eterno. E a pessoa pode ler a Bíblia todinha, até em Apocalipse. Ele só acha que a parte de guardar ou obedecer ao Eterno é o sábado, de parar de trabalhar aquele dia. Mas tem pessoas que ele diz, não, tem que ser no domingo. Aí troca, né? Um dia pelo outro. Ruth, a gente fica observando assim, que cada dia mais nós, como liderança, temos que crescer em conhecimento, né? Sabedoria, em comunhão com o Eterno. Eu teve uma época, quando eu era pastor, eu fazia muito jejum, eu lia muito e buscava a Deus no sentido de fazer libertações das pessoas. E eu fiz muita libertação, expulsei muito espírito maligno das pessoas. Agora, de novo, já veio aquela vontade de me aprofundar na cabala só para brigar com o diabo. Só para brigar com o demônio. Então eu estou me preparando, a gente está se organizando, porque a Cabalá, quando você tem dom, ela te dá força para isso, né? Porque a Cabalá é do Eterno. A palavra Cabalá do hebraico, para o português, as pessoas muito ignoram. O que é Cabalá? É coisa do diabo. Mas tudo é assim. A palavra A pessoa Cabalá não entende. do hebraico para o português significa receber de Deus para doar. Não é receber de Deus para vender, não. Não. É receber de Deus os dons e para doar. Então, Tipo, receber de graça e de graça dar. receber de graça dá. Pronto, é o trocadilho, é isso mesmo. Agora, receber de Deus para vender, aí é encrenqueira. É encrenqueira. Porque, por exemplo, assim, quando a Cabalá fala que a palavra Cabalá, ela, no hebraico, ela significa compartilhar. Então, Deus me dá o dom Recebe para compartilhar. e eu vou compartilhar com os meus irmãos. Então, por exemplo, se eu quero crescer no dom de cura, eu quero crescer no dom de libertação, né? Só que na Cabalá você bate de frente com essas entidades. Mas é preciso estar protegido pelas brahá, né? Que é Baruata, Adonai Elohim, a gente tem as orações que nós fazemos e essas entidades que perturbam a mente humana, elas não têm força de reagir contra a pessoa do rabino que tem essas qualificações e conectado ao Eterno. Então, o que é que elas fazem? Elas fogem. Porque são palavras, nós temos palavras para abrir portais, muita gente entende isso, nós estamos falando de abrir portais, porque portais significa muito tipo de entrada, de portas, portais.
Mas nós temos orações em hebraica que abrem os portais do céu, abre os portais contra essas forças ocultas que atuam sobre a mente humana, e aí a gente decifra. Isso é o que? Cabala. Isso é o que? Compartilhar. Receber de Deus para compartilhar. Eu não quero o dom de Deus só para mim, não. Você Melhor sabia nem pedir. que até os animais, quando o dono dele para no Shabat, eles também aprendem, né? Conta-se a história de um rabino. De um rabino que ele tinha um boi que trabalhava. Porque quando a pessoa não tem aqueles tratores para mexer na terra, arar a terra, eles usam o animal. Mas quando chegava no dia de sábado, o animal parava. Assim como o dono, né? Touro forte, de muita força. E um dia ele necessitou vender. Ele vendeu esse touro. Mas a pessoa que comprou foi reclamar pro ex-dono, né? Eu não sei o que é que tem aquele animal que eu comprei do senhor, porque ele trabalha a semana toda, mas quando chega no sábado não tem quem faça. Se pode bater, pode empurrar, tentar levantar ele não liga não. Aí ele disse, não, porque aqui eu guardo o Shabat. E a gente para no Shabat, nem os animais trabalham. Então ele pegou esse costume. Quando esses animais lá nasceram, eles já viram a movimentação de gente durante a semana, mas no Shabat era tudo calmo. Tudo calmo. Aqui em casa, aqui a gente tem três gatos, né? 3 cachorros. Por que pobre gosta de cachorro, hein? Cachorro e gato. O meu filho veio de lá do Goiás, aí trouxe um pitbull e uma gata assim, bonita, gata, peluda. Aí nós temos aí no quintal um casal de cachorro. Mas nós temos um gato que a gente não sabe se a gente é dono dele ou ele é dono da gente. Ele se apoderou da casa. Fora aqueles que vêm sem ser convidado e fica. Aquele que vem pela ração. Aqui em casa, na vasilha de ração, nunca falta, porque sempre tem um visitante. Ele vem por cima do telhado, mas vem. Então, o que eu quero dizer para você, meu amigo, é que a gente está feliz porque nós já tivemos aqui, há poucos anos atrás, onde eu orava ao Eterno e pedia para que o Eterno trouxesse alguém para nos ensinar algumas. Porque o judaísmo, Ruth, a gente nunca para de aprender, né, Ruth? E eu tinha dificuldades em algumas coisas da liturgia, né? E aí o Eterno vai e mexe lá na cabeça de um servo dele e manda para cá. Foi o Miss Peretti, né? Veio junto com a família, o filho. E chegaram aqui, nós recebemos. Ele toca, ele canta. Ele fazia tudo dentro da sinagoga. E o filho acompanhava, tocando os tamborzinhos, né? E ali era um momento de adoração, um momento de ensino. Então, durante o tempo que o Miss Peretti passou aqui com a gente, nós fomos abençoados em ter essa família aqui no Pará. Hoje eles estão morando no Rio de Janeiro, na beira-mar. No período que ele passou aqui, ele teve muito problema por causa da diferença de temperatura, né? Então, apareceu muitas doenças nele. E quando ele voltou para o Rio, quase um ano, essas doenças com 1 mês, 2 meses, já não existia mais, só por causa da temperatura, do clima do Rio. Então, ele ligou para mim, e uma pessoa que passou aqui pela sinagoga, e nos deixou uma marca muito boa, aquela marca assim. Eu disse para ele que eu estava orando, pedindo para o Eterno mandar alguém para nos ajudar aqui na sinagoga. E aí ele veio e nos ajudou. Nós tivemos épocas difíceis também com o nosso filho, e ele nos ajudou. Aquela pessoa está sempre. Aquela pessoa que é enviada pelo Eterno, né? Ela vem para servir. Não, eu estou aqui para servir, para ajudar em tudo. E aí depois ele retornou para lá. E aí, ontem, quando está terminando lá o Kiddush, as pessoas estão saindo da sinagoga, chega uma senhora com uma criança, parou um carro do outro lado da rua, carro grandão, aí ela desceu, eu pensei que eram algumas pessoas daqui que iam tomar açaí, alguma coisa aí.
Aí aquela mulher se aproximou e eu estava fechando a sinagoga, mas ela veio na minha direção e eu tenho visão, né? Eu vejo por trás, né, que abre a visão, o terceiro olho, aí eu vejo quem está atrás de mim, em qualquer lugar. E aquela mulher, no meio daquela multidão, gente para lá e para cá, aí ela vinha na minha direção, aí eu fui, coloquei o cadeado e fiquei em pé, olhei para ela, aí ela perguntou, já acabou? Eu digo, já. Como é que funciona a sinagoga? Funciona assim, assim. Aí eu não sei por que eu contei, né, do testemunho do Miss Peretti, que um dia eu estava orando que Deus mandasse uma pessoa e Deus mandou essa família para nos ajudar aqui. E aí ela pegou, falou assim, eu já tenho andado na cidade, descobrimos que só vocês que mantêm sinagoga aqui, tem sinagoga aqui em Marabá. Olha, eu sou fulano de tal, meu marido é engenheiro e eu sou da Polícia do Exército. E eu quero, nós já tivemos várias vezes, passamos aqui na porta estava fechada e a gente não teve contato com vocês, mas nós queremos congregar com vocês. Aí, isso depois que eu tinha contado o testemunho, o Miss Peretti passou por aqui, que foi uma benção e tal. Aí agora vem um casal lá do Rio de Janeiro de novo. Então, essas coisas, Ruth, a gente... Eu não sabia se... Eu conversei muito com ela, estava assim, abri espaço para que eles pudessem congregar com a gente. Porque quando a pessoa vem enviado, o líder tem que ser sábio, né? Aí, mas eu aqui por dentro, a minha alma transbordava de alegria. Nós conversamos quase uma hora. E depois ela foi embora, eu subi e te falei, né? Que tinha aparecido essa senhora aqui e tal, que ela vem hoje para participar com a gente. Então, essas coisas que eu digo assim, Eterno, nós estamos aqui no programa, fazendo esse programa, nós queremos ver o retorno das pessoas te servindo. Não é retorno em dinheiro, porque nós não temos assim uma ambição de trabalhar por dinheiro, senão eu estaria numa igreja grande fazendo grandes campanhas de milagre aí e ganhando dinheiro, porque isso é normal para aqueles que são pastores, né? E eu fui, você foi, nós fizemos teologia, mas no judaísmo não é assim. O alvo é só o eterno, né, Ruth? Só. O alvo é o eterno. O alvo é você ser atraído por essa luz que é o eterno. Mas, Ruth, vamos fazer a brachá, né? E hoje que é dia da gente orar, porque é o dia do Shabbat. Shabbat, Shalom. Nós vamos fazer a oração do Sidur, né? Que diz assim, Baru, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos nossos olhos, a dormência de nossas pálpebras. Seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos costume de estudar a tua lei, faz apegar-nos a teus preceitos. Não nos deixe cair em poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova e do desprezo. E que o mau impulso não nos domine. Afasta-nos de más pessoas, maus amigos, e faz com que nos apeguemos ao bom impulso, aos bons atos, e obriga nosso impulso a servir-te. Faz com que achemos hoje, todos os dias, graça e misericórdia e piedade a teus olhos, e aos olhos de todos que nos vê. Concede-nos bondade generosa. Bendito sejas tu, eterno, que concede bondade generosa a teu povo, Israel. Baruch Hashem. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, do mau vizinho, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, do falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, das más doenças, dos maus acidentes, de um julgamento severo de implacável acusador, seja ele israelita ou gentil. Também livra-nos do castigo do inferno. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ruth, essa palavra aqui, livra-nos do castigo do inferno, por que fizeram na tradução do hebraico para o português, botaram inferno no Sidur, né? Então, essa palavra inferno, ela não existe no hebraico, assim, né?
existem certos lugares onde a pessoa vai pagar o débito que tem, né? Morreu, ficou devendo, então é hora do Eterno começar a cobrar na vida dele, depois da morte, sexo e juízo. Mas por que ele botaram inferno? Porque senão nós de língua portuguesa não entenderia. Porque a palavra inferno não é que o inferno seja do diabo, o diabo é dono do inferno, o diabo é isso, aquilo, outro, não. O diabo não é nada. Né? Quem é o Eterno. E é anjo, né? E ele é um anjo que obedece ao Eterno. Então ele disse, vai castigar fulano porque não guarda os mandamentos. Vai castigar fulano. Houve a transgressão. E outra coisa, tu sabia, Ruth, que o diabo é legalista? Uhum. Ele é legalista. Os demônios, eles são legalistas. Por quê? Porque Deus é legalista. Deus, ele rege todo o universo através das suas leis. Quer dizer, todas as leis, Ruth, ela é energia. Todas as leis do mundo que tem na Bíblia, ela é energia. As leis que os homens fizeram, essa aqui, a Constituição do nosso país de 1988, né, que rege a nossa nação, todas as leis que estão aqui são energia. Tudo nesse mundo é energia. E aquilo que eu vejo, que eu posso pegar, é energia, é luz condensada. Quando houve a explosão do Big Bang, era só luz. Aí um dia o Eterno falou assim, eu vou fazer um Clio. O Clio em hebraico significa vaso. Vou fazer um vaso. E encheu esse vaso de luz. E esse vaso recebia luz todos os dias. Todos os dias ele recebia luz. Até transbordar. Mas um dia o vaso já tinha consciência. Porque tudo nesse mundo tem consciência. Se a gente pega esse copo aqui, esse aqui é o copo eu ganhei do pastor, né? Pastor Zé Leite, da Assembleia de Deus de Missão. Ele me deu esse copo aqui para me usar no programa. Mas aqui nesse copo, o que é que tem esse copo? Tem água com sal do Himalaia. Né? Que eu estou tomando agora. Eu tomava vinagre, mas agora eu estou tomando sal do Himalaia. Aí, esse copo, o que ele é? Ele é luz condensada. Quando houve um dia, Ruth, o Clio falou assim, eu não quero mais comer o pão da vergonha. É porque é aquele que só faz receber, né? O Clio, a palavra Clio no hebraico traduzido em português é vaso. Então aquele vaso recebia luz que derramava. Recebia luz que derramava. Mas um dia ele falou assim, eu estou só recebendo e não estou dando nada para Deus, para o Eterno, para o Rachê. Depois que tem que compartilhar, né? Aí ele não tinha para quem compartilhar aquele monte de luz que descia sobre ele e derramava. E ele estava se sentindo inválido. Por isso que ele disse, eu não quero mais comer o pão da vergonha. Que é aquela pessoa que come o pão da vergonha. E não quer ajudar em só nada. quer ganhar, o preguiçoso, só quer ganhar e comer o pão da vergonha. Eu tenho que comer aquilo que custou o meu suor. É isso que eu tenho que comer, porque é energia condensada que vai entrar dentro de mim e me honrar. Agora, se eu comer o pão da vergonha, eu estarei sendo humilhado na presença do mundo espiritual. Aí aqui, Ruth, nós podemos ver que o Clio resolveu a dizer para o Eterno, né? Disse que o Eterno é representado por luz, disse que não queria mais receber a luz, porque ele estava comendo o pão da vergonha, não queria mais isso. Então houve o quê? Uma explosão. Não foi implosão, foi explosão. E essa explosão, quando aconteceu, a luz condensou. Aí, quando ela condensou, aí virou o quê? Virou a matéria. Isso aqui é luz condensada. Porque quando se fala, a ciência fala que tudo nesse mundo é energia, a gente não tem, a nossa mente não dá para comportar essas palavras. Porque nós estamos falando aqui e está chegando a nossa imagem, o som desse programa, né, através do teu celular, do teu computador, mas tudo isso que você está recebendo aí é energia, é luz condensada. Né? Você olha aqui, ó, um leão da tribo de Judá, que é o Eterno, para nós é o Eterno, aquele que é o leão, assim diz o Velho Testamento, como diz o povo aí, mas você está nos assistindo através... olha, Ruth,
existe muitas energias nesse mundo que a nossa mente humana não é capaz de contar quanto tipo de energia. Aqui, nós estamos falando, está indo um som para lá, as pessoas estão recebendo, é um tipo de energia. Eles estão vendo a nossa imagem aqui, é outro tipo de energia. Aí essa energia ela vai ficar dentro do quê? Dentro dos parâmetros do Facebook, que está recebendo a nossa transmissão e outros canais, e vai ficar na plataforma já, o que é organizada, ou nas nuvens. Quando eu encerrar o programa aqui, nós vamos sair da frente das câmeras, mas as nossas imagens que foi gravada, que foi transmitida pelo esse canal do Facebook, ela continua na plataforma. Então, esse Deus que nós estamos falando é um Deus que a nossa mente humana não consegue comportar 0,5% ou milésimo de 0,5% do que ele faz, do que ele é. E por que queremos julgar ele? Muitas vezes tem gente que quer julgar Deus, quer brigar com Deus. Para você não dá nem para saída, para começar a brigar com Deus. Então, o que nós estamos falando? Por que nós estamos falando essas coisas de importância nesse dia do Shabat? Porque, ou você, Ruth, por exemplo assim, o Eterno, o Criador, ele é radical, né? Ou você segue, ou você é dele, ou então você é contra ele, né? Não existe um meio, não. Eu vou ficar no muro, não. Ou você é dele, ou você não é. Ou você é dele, ou é contra ele. Ou você segue a palavra dele, então você é contra a palavra dele. É assim que se reage nesse mundo e no mundo espiritual. Quando você é dele aqui, lá também no mundo espiritual você é dele. E aí você é respeitado, por quê? Porque os anjos, quando olhar para você, sabem que você tem a marca, né, Ruth? Tem a marca, mas só aquele que tem aliança. Aquele que tem aliança. Pessoas que não têm aliança com o Eterno, é besteira. É besteira dizer, não, eu sou um servo, uma serva. Só dizer que eu sou um servo, uma serva de Deus, não quer dizer que eu sou de Deus, não. Porque tem muita gente que torce por um time e ele nunca foi ver um jogo do time. Por exemplo, antes de começar o programa, a gente estava assistindo ali a França e a Áustria, né? A França e outro país. E aí a gente viu lá a Copa de Mulheres. Né? Primeiro tempo foi 0-0, segundo tempo 0-0. Depois foram prolongar lá o tempo, lá 0-0. Nos pênaltis estava tudo 0-0, um sofrimento daquele povo, tudo. Mas o que é isso? Tudo é energia, Ruth. Quando você vê no campo de futebol o pessoal gritando gol, ali naquela euforia toda, aquilo tudo é energia que está circulando ali. Todo show de calor, de não sei o que, disso, aquilo outro, tal, cantores famosos, todos eles carregam uma fonte de energia que alegra o povo. Mas todas essas energias, Ruth, ela vem só de uma fonte só, né, Ruth? Todas as energias. Porque você quer agora, hoje vamos falar de Daniel, né? O profeta Daniel, está nas tuas mãos aí. O capítulo 9 é a oração de Daniel. Quem tem a sua Bíblia, vamos nos acompanhar, abrir a sua Bíblia, vamos folhear o capítulo 9, versículo 1. Ruth, o livro do profeta Daniel é um exemplo para que... Ruth, todas as pessoas gostam do sobrenatural da Bíblia, né? A parte que nós chamamos de parte, o quê? A parte espiritual da Bíblia. Então, é interessante que você está aí, pegue a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Diz assim, versículo 1. No primeiro ano do reinado de Dário, o filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que se tornara rei dos caldeus, eu, Daniel, examinava os livros, os cálculos, sobre o número de anos que tinha se passado desde a revelação do Eterno ao profeta Jeremias, para compreender quando faltava para que se completasse os 70 anos, desde a destruição de Jerusalém. Volvi meu rosto para o Eterno, Deus
tentando alcançá-lo com orações e súplicas, jejuando e me cobrindo de cinza Pano como de saco. um enlutado. Orei ao Eterno, meu Deus, em confissão, dizendo: Ó Eterno, Deus grande e poderoso, que mantém a aliança e concede misericórdia aos que te amam e guardam teus mandamentos. Pecamos e agimos com iniquidade e maldade. Nos rebelamos e nos afastamos de teus mandamentos e de tuas leis. Tampouco escutamos a teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais e todo o povo da terra. A ti, Eterno, reconhecemos que pertence a justiça. A nós, porém, somente vergonha que transparece em nosso rosto. Como hoje se percebe nos homens de Judá, nos habitantes de Jerusalém e em todo o Israel, tanto nos que estão próximos como nos que estão distantes, em todos os países para onde tu os levaste, porque agimos traiçoeiramente contigo. Ó Eterno, a nossa vergonha está estampada em nossos rostos. Nós e nossos reis, que faze conhecê-la, porque és bem amado. Presta atenção, pois, essas palavras e compreende assim a tua visão. 70 períodos foram decretados sobre teu povo, sobre a cidade santa, para dar por finda a transgressão, cessar o pecado, perdoar a iniquidade e promover a justiça eterna, confirmando a visão e a profecia, consagrando o Santo dos Santos. Saiba e compreende, desde a proclamação da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até que seja ungido um príncipe, passear 7 períodos durante 62 períodos, será reconstruída as tuas praças e os teus fossos, enfrentando tempos difíceis. E depois de 62 períodos, será abatido o ungido, e não haverá outro, o povo de uma monarca, que virá destruir a cidade e o santuário, mas por fim será arrastado por uma inundação. Depois, até o final da guerra, grande destruição foi decretada. Por um período ele forjará pactos consistentes com o poderoso. E meio período ele abolirá sacrifícios e oblação. Abominação serão praticados sob a elevação das alturas, até que venha o extermínio, como já decretaste sobre seus perpetradores. Ruth, quando a gente vê esse livro do profeta Daniel, começa a passar nas nossas cabeças as profecias. Um abraço para você, Francisca Reis, e toda a sua família. Um feliz sábado para você, viu? Bom dia, casal, e saúde. Ruth, por exemplo, assim, o profeta Daniel. A gente observa o livro dele, quando se fala desse profeta, a gente lembra logo de um intercessor. Ele era um intercessor. Pela qualidade dele, pelo currículo que foi apresentado de Daniel ao rei Nabucodonosor da Babilônia, ele e seus 3 companheiros eram 4 homens, varões, dignos de estar no meio de uma sociedade para fazer parte da administração, da elite daquela sociedade. Seja em que reino for, eles tinham qualificação para trabalhar independente de nação. Quando ele se separou, porque nós vamos poder, na frente, no 10, a gente vai ver a visão de Daniel,
do rio Tigre, né? Quando ele se separou com 70 homens, esse capítulo 9, onde entra a história de 70, 7 círculos, essas coisas, que são matemática espiritual, que a gente, para decifrar essas matemáticas, decifra através da Cabala, porque vem a numerologia judaica, que todas consoantes do Aleph Beit, do alfabeto hebraico, são 22 consoantes que representam 22 forças, e essas 22 forças são as letras hebraicas, que elas têm ideias próprias, elas são vivas. O único alfabeto no universo que é vivo é o alfabeto hebraico. Eu pulei um pouquinho, por causa dessa Bíblia, as páginas tem hora que elas se juntam. Aqui a gente vê que Daniel, ele pegou uma profecia que foi dada pelo... Deixa eu ver aqui. Jeremias, né? Jeremias já profetizava isso, né? E estava no livro. Ele pegou e foi examinar os livros e lá estava a profecia dada por Jeremias. Há várias profecias em Jeremias que mostram o futuro de Israel. E as pragas, as coisas que vêm contra a nossa cidade, até contra nós, nossa família, é porque o quê? Porque nós pecamos, como ele diz, só o eterno nosso Deus pode conceder compaixão e perdão, porque nós rebelamos contra ele e não demos atenção à voz do eterno nosso Deus, que nos clamava para que andemos segundo a sua Torá, para nos estabelecer através de seus servos, os profetas. E sim, todo Israel transgrediu a tua Torá e dela se afastou, e não escuta sua voz. Assim caíram sobre nós a maldição e as promessas de castigo registrado na Torá de Moisés, o servo de Deus. Ruth, quando ele fala, Daniel estava verificando o livro dos profetas, dos Navi, né? Que é a palavra profeta em hebraico é Navi. Então, pegando o livro do Navi, Yeremiyahu, né? Que é Jeremias, no hebraico. E lá em Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31, Daniel se espantou quando ali em Jeremias, anote aí você que é teólogo, você que gosta de pregar, Jeremias 31, 31, ali está se falando de uma nova aliança que Deus vai fazer com o seu povo, não é com as nações. Se existe uma nova aliança hoje, essa nova aliança não é a que está escrita em Jeremias 31, versículo 31. Aonde diz que a gente não vai precisar ensinar, quando chegar esses dias, da nova aliança, não vai ser preciso ensinar sobre o Criador, sobre Deus, sobre o Hashem para as pessoas, porque naquele dia todos saberão, Ruth, quem é o Eterno, desde a criança de peito. Então, Jeremias 31, 31, onde o profeta Daniel ali, ele está resgatando as profecias do Hashem para o futuro. A vida de Jeremias foi profetizar o futuro, Daniel o futuro, mas Daniel se preocupava com muitos profetas que veio antes dele para saber o que Deus passou através de seu espírito para esses profetas, as profecias que seriam não para o seu tempo. Você pode reparar que no final do livro de Daniel, lá diz para o anjo do Senhor, ei Daniel, guarda esse livro, fecha esse livro, que não é para agora, mas é para os confins dos tempos. Né? Então, tem profecia que nunca se cumpriu ainda, que Deus deu aos seus profetas. Né? Tem muita gente atrás de outras profecias que vieram depois e estão correndo atrás de uma profecia de um homem. Mas a profecia do Eterno, ela está aonde? Lá na primeira aliança, que é o Tanar. Porque aqui Daniel, ele se colocou na brecha intercedendo, porque no versículo 7 diz: a ti, ó Eterno, reconhecemos que pertence à justiça. A nós, porém, somente vergonha que transparece em nosso rosto.
como hoje se percebe, nós, homens de Judá, nós, habitantes de Jerusalém e todo Israel, tanto nos que estamos próximos como que estão distantes, em todos os países, para onde tu o levaste, porque agimos traiçoeiramente, ó Eterno, a nossa vergonha está estampada em nossos rostos e nos nossos reis. Quer dizer, ele estava ali intercedendo porque ele sabia que quando a gente desobedece, deixa de guardar os mandamentos, desobedecemos o Eterno, vem o quê? Vem o castigo. E aí, por causa desse castigo, foi destruído que Jerusalém, né? E ali aquela cidade foi para o chão, foi queimado, como tem naquele livro de Neemias, naquela parte, que Neemias foi um que se colocou à disposição de reconstruir. Né? Mas, Ruth, na história da humanidade, sempre tem uma pessoa que se coloca na brecha, né? E aí você vê um homem só para interceder, para orar, para jejuar, porque ele disse que ele estava em cinza, né? Ali, olha, Ruth, aqui é que vai acontecer, como você está falando, um homem só para interceder. Uhum. Porque lá na frente do capítulo 10, ele diz que ele estava nas margens do rio Tigre, ali com 70 homens, intercedendo, porque havia perseguição, agora vai falar de novo, dos medos e dos persas, que são principados e potestades que dominam as forças dos ares contra o povo de Deus, lançando os homens maus contra o povo de Deus. Então, essa intercessão, esse retiro de jejum que eles fizeram na margem do rio Tigre, era para que o Eterno desse o livramento para a congregação naqueles dias. Mas aí veio tanto livramento como veio mais profecia até para o dia de hoje. Vamos lá, Ruth? Baruch Hashem? Não sei onde tu tá lendo, porque eu estou procurando onde que tu leu aí. Mas eu já sei de cor esse livro. Ah, sim. Quando eu faço citações é porque já sei de cor. Então, preste bem atenção. Mas nós vamos, amanhã não tem programa, mas segunda-feira nós temos programa, onde nós vamos entrar para o capítulo 10 do profeta Daniel, que é a visão dele do Malar. E você vê que diz assim, o mundo não é totalmente destruído por causa do justo, né? Uhum. E aqui Daniel estava se colocando na brecha e ele dizendo que era vergonha para nós. Porque se o mundo está cheio de enfermidade, desastre e tanta calamidade, é por causa dos nossos pecados. Deixamos de obedecer o Criador. E para ele se tornava uma vergonha ver o mundo com tantas enfermidades, muitas pessoas morrendo, porque nós abandonamos o Eterno para ir buscar outras coisas de nossos interesses e, no entanto, perdemos muitas pessoas porque desobedecemos. E para ele diz assim, a nossa vergonha está estampada em nossos rostos. Ruth, me diz uma coisa, por que é que as pessoas sofrem? Tanto o justo como o ímpio. Por desobedecer, né? Ruth, mas Deus é mau? Não. Deus é bom? Ele é bom e ele é mau, tudo no mesmo tempo, porque ele é pai. Não é só porque ele é pai, é porque ele é dono de tudo. Ruth, é assim, Deus tem vários exércitos, esses exércitos estão espalhados no universo, mas existe uma hora, que é pela madrugada, a hora chamada Hora do Tamide, foi ali que Jacó agarrou na canela do anjo, na coxa do anjo, ele disse, me solta, só que solta se me abençoares. Então, o que acontece? O anjo, ele tem, não é, Ruth, foi em Gênesis, ainda no começo de tudo, os anjos vinham aqui, se materializavam, batia papo, comia junto com as pessoas nas casas, depois retornava para o céu. Depois daquela confusão que teve, dos guardiões que vieram trazer as sementes para plantar aqui na Terra, no planeta Terra, e que acharam as mulheres dos homens bonitas, interessante. E aí o que aconteceu? Porque aqui nesse mundo, aqui é a parte negativa da energia. Mas é uma energia. A energia negativa, ela é negativa, mas é energia.
E essa parte da terra puxa para as coisas da carne. Então o anjo desceu, veio para esse mundo, 200 anjos guardiões vieram semear. Tem fruta que você encontra aqui no Pará, mas você vai lá no Maranhão, não encontra, já não encontra lá no Goiás, já não encontra lá para o sul. E tem fruta lá que a gente não encontra aqui, porque os anjos eles se dividiram no planeta Terra e cada um foi pegando uma região e plantando. Mas aí eles olharam para as mulheres dos homens e desejaram. Porque a energia que nós temos aqui nesse mundo, aqui nesse planeta Terra, ela é uma energia densa. Se os anjos se envolvem com essa energia, eles passam a ter o mesmo desejo dos homens. Mesmo desejo. Aí a Bíblia fala, lá no versículo 6 de Gênesis, começa a falar dos filhos dos gigantes. Aí esses anjos, eles coabitaram com as mulheres dos homens. Matavam o marido e ficavam com a mulher. E o Eterno, ele não age de uma vez. Pecou e já vai entrar nessa. Não, o Eterno, ele dá a oportunidade para o arrependimento, mas esses anjos não se arrependeram. E continuaram. Ou, por exemplo, hoje nós temos o relógio de pulso, que antigamente, hoje não é tão admirado, mas ainda tem o Rolex aí que custam milhões, né? Tem até relógio fazendo confusão no país. Relógio de diamante, essas coisas todo dia. Mas quem fez? Quem ensinou fazer esses relógios aqui na Terra? Os anjos ensinando para os seus filhos, que esses filhos depois se tornaram gigantes. Quem ensinou a arte da guerra? Porque onde tinha espada era somente no céu. Lança só existia no céu. Projetos de armas só existiam no céu. Aí o que esses anjos fizeram? Eles trouxeram para a Terra esses projetos, colocaram na mão dos filhos deles, com as mulheres já aqui da Terra. E aí a criança ela tinha o DNA das mulheres, mas tinha também o DNA dos gigantes. Dos gigantes não, dos anjos. E esses... Porque era filho dos anjos, né? Era filho dos anjos, dos malás, malachins. E aí uma das coisas que eles inventaram foi a carne de sol. E aí que diz que é os anjos caídos, né? Foi o gigante. Não. Essa história de anjos caídos é aquela história do livro de Enoque, que foi achado nas cavernas de Curã no século passado. Muitas vezes nós no Mas judaísmo... eu já vi pessoas pregando Pois que esses anjos que são os caídos. Escute uma coisa. No judaísmo, a gente não dá muita ênfase para o livro de Enoque. Se ele tivesse ênfase, ele estava dentro da Bíblia. Né? Então, mas é um livro que mostra as forças espirituais. Fora da Bíblia, a gente pouco acredita. No judaísmo é ortodoxo mesmo, né? Então, o que nós acreditamos fora disso aqui? Só o que está na Bíblia oral. Porque a Bíblia oral que explica isso daqui. Então, Ruth, observando as invenções de um espelho. Você já viu um espelho preto e branco? Não. Nunca na sua vida você vai ver nem verá. Foi inventado pelos anjos. Ele ensinou as criancinhas, que seriam os futuros gigantes, a fazer o espelho. O relógio, a bússola para viajar, e muitas coisas que hoje ainda muitas coisas já foram eliminadas por causa da eletrônica. Né? Nós temos aparelho eletrônico, GPS, as coisas, tudinho. Mas a bússola ainda existe. Eu tenho bússola aqui que eu uso, né? Porque para a gente orar de frente para Jerusalém, eu boto a bússola numa mesa e eu acho Jerusalém. Aí, se eu não quiser ir lá fora, eu sei, pelo sol eu sei onde é que está Jerusalém, então eu vou orar naquela direção. Então, são instrumentos eletromagnéticos, magnéticos, que eles se movimentam mostrando nosso sul, leste e oeste. E quando vão se fazer uma construção, o que o engenheiro começa a fazer? A posição, a linha do Equador. Isso são todas coisas imaginárias, mas que é real. Para a matéria parece imaginário, mas para o mundo espiritual é real. A bússola, toda bússola só aponta para o mesmo lugar. Qualquer parte do mundo ela tem a sua posição, porque é algo magnético que a Terra... se eu for explicar a ciência, essas coisas, tudo vai profundo. Mas voltando, Ruth, para o profeta Daniel. Era um homem comum, que tinha livre-arbítrio, que viveu desde criança para servir o Eterno. Ele foi apanhado numa guerra. Quem era o rei era o Nabucodonosor.
que prendeu esses 4 jovens. Não foi só. Tem que se fala muito de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí 4 jovens. Acho que foi só naquela guerra apanhar esses 4. Não foi. Foi milhares e milhares de jovens que foram aprisionados e morreram nessa guerra. Alguns morreram, outros foram levados para a Babilônia e outros fugiram para as nações. Muitas vezes a gente pode observar uma coisa assim. Quando Deus deu para o homem judeu, o dono da casa, o varão, deu cargo de sacerdote para as nações, foi daí que ele já preparou já a tribulação para esse povo judeu, para que ele pudesse se espalhar no mundo, esse povo, e ensinar isso que nós estamos ensinando, a Torá. Para que a Torá pudesse chegar ao mundo todo, Deus ainda vai sacrificar muitos judeus. E chamar os remanescentes, que são aqueles que não são para ser. Hoje, muita gente fala assim, olha, até atravessado para judaísmo, mas ele não sabe que um dia ele vai ser um portador dessa palavra. Como eu. Eu não achava interessante nenhum aquele povo. Desobediente. Que Deus abriu o mar vermelho para eles passar. Mas lá na frente eles estavam blasfemando. Lá na frente eles estavam criticando. Lá na frente eles estavam perseguindo. Deixavam de seguir o Deus verdadeiro para seguir Baal. Eu tinha raiva desse povo. E na realidade eu não sabia que um dia eu ia fazer parte desse povo, mesmo distante, porque a alma não tem distância, né? Não. A alma de um judeu no judaísmo não tem distância. O amor que nós tivemos por aquele casal que veio aqui, veio de Israel, né? Serviram o exército de Israel, vieram para cá, já tinham saído lá do exército, passaram 10 dias com a gente aqui. Umas pessoas que, Ruth, tiveram na nossa casa, parece que eram nossos parentes. Ei, comendo a comida kosher como nós comemos. Eles fizeram comida israelense aqui para a gente comer, e até de outros países, mas que dentro do padrão kosher de saúde, né? De acordo com Israel. Mas, Ruth, o que é interessante? Vale a pena servir esse Deus que nós servimos? Vale. Por dinheiro ou por amor? E aí diz que tem uma divisão, né? Tem uns que ele vai pelo temor, o outro vai pelo amor. Né? Aquele que vai pelo amor, ele é mais recompensado. Ruth, o prazer de servir a Deus vem suprir toda a necessidade financeira, porque a Bíblia diz, o próprio rei Davi, lá no Salmo 37, ele diz assim, fui moço, hoje eu sou um velho, nunca vi desamparado um justo. Eu sou descendência meio de Galvão. Quem é justo? Justificado pela lei, né? É aquele que guarda o mandamento. Ele está falando daquele que guarda os mandamentos de Deus. Deus abençoa ele e a família dele. O que é que ele diz? Sou moço, eu fui moço e hoje sou um velho. Nunca vi desamparado um que guarda os mandamentos de Deus. Né? Nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque tem muita gente que é religiosa, mas a família está pedindo. Só conta miséria. Só conta miséria. Quantos religiosos aí tá falando? Eu tinha vontade de ser um empresário. Empresário como? Para ser empreendedor tem que ter o espírito de empreendedor. Só ler Deuteronômio 28 que você vê onde está a sua vida. Né? Deuteronômio 28. Lá mostra aqueles o valor. Que obedecem, tu quer subir na vida, quer crescer na vida? Lê Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, e ali você vai ver o conselho de Deus para você prosperar. Ele te dá um segredo, ele não vai querer teu dinheiro. Não. Primeira coisa que eu te digo, Deus não quer o teu dinheiro. Ele só quer que nós o obedeçamos, né? Se a gente obedece... Se eu tiver Deus na minha vida, eu tenho tudo. Toda a riqueza de Deus é minha. Agora, se eu não tiver Deus, o que me resta é só a desgraça, a perseguição, a dívida, a calúnia, a inveja, né? A enfermidade, a desunião familiar, a sociedade me rejeita. Mas se eu tenho Deus no meu coração... E eu obedeço. Porque ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que vem para a cidade de Marabá, que já tem essa luz do judaísmo, e elas ficam me procurando aqui.
até me achar, sem saber meu nome, sem saber quem eu sou, mas que tem alguém que pratica essa força, essa luz que é o judaísmo. E aí essas pessoas vêm, Ruth, pessoas direitas, sinceras, vêm atrás da gente por causa de quê? De mim? Não, da Torá. A Torá que ilumina o caminho dessas pessoas para procurar aonde se pratica o estudo da mesma. A Torá é viva. Essa Torá que nós temos, ela é viva. Essa Torá, ela tem os seus efeitos magnéticos no mundo espiritual. Deus, quando deu isso aqui para Moisés, ele falou para Moisés, cuida da minha filha. É isso aqui. Ó. Quando ele deu a autoridade para Josué, ele disse, segue, segundo, ó, não desvia dessa Torá, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Mas se guardares, se obedecer a minha Torá. Se cumprir. E se cumprir. Né? Então, a tua prosperidade está se você seguir isso aqui. Agora, se você não conhece, se você tem na sua casa uma Bíblia, ela tem esse livro aqui, a Torá. Aí você ouviu a voz do desequilibrado que disse que não, tudo passou, agora tudo se fez novo. Né? Aquela coisa do Velho Testamento. A primeira coisa errada é falar Velho Testamento, porque testamento, Ruth, só se faz o pai de família que vai morrer. E deixar testamento para alguém. Deixar os bens para alguém. Agora, Deus morreu para deixar testamento para alguém? Pensa aí na mentira que esse pessoal prega. Mas vamos encerrar, desejando a todos vocês Bom dia. Kel Silvânia. Um abraço ao Kel. Quem é? Paulo Travassi? Treviso. Tenta ler, está mais perto, eu estou longe. Mas, na oportunidade, eu quero agradecer a todos que estão compartilhando, todos que estão curtindo, se inscrevendo no canal. Você a qualquer hora, a qualquer momento, você aí que está assistindo o programa, você pode assistir o programa, se não dá para você assistir todo agora, né, Ruth? Mas você pode assistir qualquer hora, qualquer dia, todos os programas nossos na plataforma do Facebook. E também lá no Instagram, lá no TikTok, lá no YouTube, né? YouTube aí tá pesado, nós estamos tendo vídeo direto lá, sempre lá em cima os vídeos. Pá, pá, pá. Então você pode, quando você compartilha, você está pregando como nós. Está levando a palavra de Deus, do Eterno, para milhões de pessoas no mundo todo. Você está sendo um instrumento de Deus quando você compartilha, quando você comenta, né? Até quando você critica, para nós é incentivo. Porque se não houver crítica, como é que vai ver sucesso para nós? Como é que vai ter sucesso para nós? Então, existe os elogios, sim, mas os elogios não é para nós, é para o Eterno. Agora, quando você critica, é para nós, para a gente saber se a gente está produzindo ou não está produzindo. Se não tiver pedrada, não tem fruto. E para ter frutos, tem que ter pedrada. Isso aí é pesado, né? Mas, Ruth, despede do povo aí. Chegamos ao final. Um bom dia a todos. Shabbat Shalom. Daqui a pouco nós entraremos, vamos sair dessa cadeia da internet e entrar para a sinagoga, porque existe uma cadeia na sinagoga, onde todas as sinagogas do mundo todo estão englobadas, né, Ruth, na Paraxá de hoje, que é a mesma lição no mundo todo, uma corrente que a gente tem a hora de entrar, mas não sabe a hora de sair, né, Ruth? Todo mundo... Aí a pessoa que veio aí do Rio de Janeiro, que hora que começa? 9 horas. E que hora termina? Rapaz, só é Eterno que sabe. Porque eu não sei se vocês conversam muito. Porque se vocês fizerem muita pergunta e vai esticando. E no judaísmo, o dia de sábado não é nosso, é do Eterno. Se vocês quiserem passar o dia todinho aqui discutindo, mas discutindo dentro da Bíblia, né? Porque as nossas discussões, ninguém sai com dúvida, né, Ruth? Você já viu coisa interessante, que é coisa de Deus, não é nossa? Baruatá, Adonai, Elohim, Melech Haolam. Feliz Shabbat, feliz Shabbat, feliz Shabbat. Tu não quer sair do vídeo, não, né? Baruch Hashem.